E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá o domingo de vocês? Eu quero compartilhar duas coisas felizes sobre o meu domingo. E aí eu quero dar algumas dicas, assim, de chinês pra vocês, de aprendizado de chinês. Se não me falha a memória, exatos 2 anos que eu comecei a estudar chinês. E esse idioma me humilha todos os dias, faz eu me sentir burro, incapaz, incompetente e disfuncional e tudo isso. Mas a gente continua, porque a gente é brasileiro. E aconteceram duas coisas muito felizes hoje. Faz 1 mês e meio que fiz a minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia da coluna no dia 4 de janeiro. Hoje é dia 21, então faz 1 mês e meio. Meu cirurgião ele disse que eu ia levar cerca de 1 mês para me recuperar e conseguir fazer exercícios leves, mas que depois de 1 mês e meio eu poderia correr maratona. Não é o caso, nunca será. Mas hoje pela primeira vez eu consegui fazer uma caminhadinha de 40 minutos, num passo meio que acelerado e sem ficar morrendo, sem sentir dor muscular e sem ter que descansar. Eu estava andando meia hora fazendo 2 vezes de 15 minutos, parava um pouco porque meu centro de gravidade mudou e eu estou precisando de uma musculatura diferente agora. O fato de eu ter pego essa mesa aqui e estar conseguindo fazer uma pedaladinha de vez em quando, enquanto eu continuo fazendo as minhas coisas no computador, tem ajudado muito também. Isso foi uma grande realização. A segunda realização do dia é que eu abri a minha escola aqui, que é o famoso Bilibili, e aí eu tava passando os olhos aqui e dei de cara com esse negócio aqui. E aí quando você começa a aprender a ler chinês, você começa a falar igual chinês do Xing Ling do fone de R$ 5. E aí assim, Estados Unidos, 7 anos. Volta país, 2 anos. Aí é China, Estados Unidos, a vida, a respeito. Compara ambiente, renda, educação e compra casa. Aí quando eu bati o olho nisso daqui, eu falei, nossa, que legal, vou entrar. E aí quando eu entrei, eu tive a triste constatação de que não tem legenda. Os chineses amam legenda, tudo tem legenda. Todo vídeo, por mais besta que seja, eles colocam a legenda. Tem a legenda gerada automaticamente, mas também não é a mesma coisa. Eu poderia ter colocado, né? Tá desligado a gerada automaticamente, eu posso simplesmente ligar. Mas aí eu falei, já que não tem, eu vou escutar sem mesmo. Tava pedalando. E é isso que eu entendi. E eu falei, meu Deus, que legal, eu tô conseguindo entender chinês sem ter que acompanhar as letrinhas embaixo. Isso é maravilhoso. E aí eu tava conversando com um de vocês a respeito de aprendizado de chinês, como que a gente faz. E aí sim, 3 dicas. Não deixe de aprender as letras. Vamos lá. Você que gosta de anime, você que gosta de filme americano, jogo, no seu subconsciente tem um monte de inglês aí, mesmo que você não saiba. Então tem um monte de coisa que você já aprendeu a escutar e você não sabe o que significa. Mas a familiaridade do som é notável. Aí quando você vai para o chinês, você começa a escutar uns sons que você nunca ouviu antes. E vários sons muito parecidos. E aí você vai lá, lascou tudo, porque eu não sei nem escutar, que dirá falar, e você não vai conseguir falar. Se eu pudesse voltar 2 anos atrás e dizer para mim como fazer, né, como fazer a abordagem, eu não teria feito várias coisas que só fizeram perder tempo e que não funcionaram, embora elas tenham virado outro tipo de experiência de qualquer forma, e aí eu recomendaria esse tipo de abordagem. Então, quando você entra nesse Bilibili, você começa a ver vídeos. E a imensa maioria deles tem legenda. E você tem ferramentas como essa aqui, em que você tira um print da tela e joga lá. Então suponha que você pega essa tabela e você quer saber o que são as 6 primeiras coisas que tem aqui. Nesse Yandex, você simplesmente dá um Ctrl+V aqui. E ele traduz o negócio para você. Bom, Guochuan não traduziu, né? E aí, quando você abre como texto, você consegue ver o que significam as letras. Aqui você tem uma listinha de palavras e a tradução delas. E aqui você ainda tem a leitura. Então, Dianin, para sempre, vai ser filme. E você vai esquecer isso. Cara, não existe. Não existe, assim,
brasileiro que não está acostumado a escutar chinês bater o olho nessa letra e amanhã lembrar que Tianjin é filme. E aí você fala, por quê? Porque eu fiquei repetindo desde ontem. Mas aí se você começar a repetir uma nova palavra, você vai esquecer a primeira, porque não é desse jeito que o nosso cérebro funciona. Então, o que eu recomendo? Que você escolha um vídeo que não seja como esse, em que a pessoa vai ficar falando com você e você vai ver o que significa a legenda. E aí você fala, não tem sentido prático nenhum ficar fazendo isso, porque não tem cabimento eu ficar escutando um negócio que eu não sei o que é. Sim, ela falou Tajahal. E você deve ter escutado aqui porque o som tá na caixinha da Alexa. E esse Tajahal você não tem como saber o que significa no primeiro dia, a não ser que você faça aquele print lá, corte aqui, jogue no Yandex. Se você for fazer isso com toda a palavra, você vai ficar louco. E ainda você não vai se acostumar ao som, e não necessariamente por isso você vai conseguir sair falando isso. Porém, toda vez que você vê uma palavra, é importante que você, primeiro, permita-se esquecer essa palavra logo depois, mas você tente associar isso daqui com o filme. Aliás, essa letra aqui ela tem a ver com energia, eletricidade. E isso daqui com impressão. É muito importante que você bata o olho aqui e veja como que fala e que repita, mas assim, não repita tentando fazer a pronúncia perfeita. Não existe perfeita no brasileiro que nunca estudou chinês na vida. Eu estou estudando há 2 anos, minha pronúncia é horrorosa, eu não tenho priorizado isso, e talvez tenha sido a melhor coisa que eu fiz até agora, e eu vou explicar o porquê. E aí você vai se acostumando com esses acentos aqui. Que raio é isso? Isso aqui é 4º tom, isso daqui é 3º tom. E você vai estudar, e é bom que você estude, porém não muito. Então vamos entender por que você aprender a escutar e aprender a associar aquilo que você escuta à letra é tão importante, porque aí as letras e ao som você vai dar significado depois, e por que o caminho contrário é muito mais difícil. Então vamos para pronomes chineses. O primeiro professor de chinês que você teve na vida foi o professor Girafales, porque ele ficava te ensinando assim, tá, e tem 5 pronomes, tá. Então você tem o... Fausto é muito engraçado, cara. Tá pra homem, tá pra coisa, tá pra mulher. E você tem taman pra homens e taman pra mulheres. E qual que é a diferença da pronúncia do tá? Nenhuma. Porra, mas... Aí, vocês não queriam pronome neutro, caralho? Não queria? Pediu, agora aceita. Só que na hora de escrever tem discriminação de gênero e tem diferença. E aí você precisa entender que esse kanji aqui é de mulher e assim, isso daqui é de pessoa. Então, pessoal que gosta de barulhos e ruídos, saibam que o kanji chinês tem pessoa e para ele e tem mulher para ela. Aí vocês tirem as conclusões que vocês quiserem e briguem à vontade, porque vocês são muito idiotas. Mas você vai aprendendo a entender significados. E, por exemplo, essa desinência aqui, ela diz respeito ao outro, né? E aí, por que você precisa associar a escrita? Porque quando a gente estiver num contexto... cadê a Maria? Tá na cozinha. E cadê o João? Tá lavando o carro. Na fala, o tá, ele substitui alguém de quem a gente já está falando. Então você sabe quem é, então tudo bem ser um S/ri, né? Que é o pronome neutro que estavam tentando colocar nos Estados Unidos, e aí sei lá como que eles pronunciariam isso. Mas na escrita, você não tem muitas vezes o contexto, então é importante. E tem nomes que servem para os dois, sobrenomes que servem para os dois, os caras se chamam pelo sobrenome. Então quando a gente vai substituir uma pessoa que está num contexto, é muito importante que você bata o olho, escute ele, né? Mas saiba que a gente está falando ou de um homem ou de uma mulher. Você está fazendo diferenciação, precisa, aceite. Logo, não basta você aprender a escutar o tá, você vai ter que conseguir lentamente associar com um sonzinho, aliás, com a imagenzinha que representa um homem, que representa uma mulher. Assim como você vai ver tanto eu, que isso daqui vai virar eu, igual o inglês, o I virou eu, porque você bate o olho no I, coraçãozinho, you, você sabe que o I é eu, porque de tanto ver esse negócio. E do mesmo jeito que você via a letra I grandona, você vai começar a ver o O e vai falar eu. É eu, por quê? Porque eu vejo todo dia, porque eu vejo em toda frase, porque todo mundo usa, né? E aí unir você. Escutar muita gente falando isso
associar com a grafia e falar de qualquer jeito, porque se você ficar tentando falar de jeito certo, você vai ficar louco e eu vou te provar. Essa daqui é a tabela de pinyin. Que raio é pinyin? Pô, eu esperava mais esse negócio aqui. Que da hora, que da hora, que da hora. Primeira constatação, o chinês tem 6 vogais. Essa daqui inicialmente fez eu desistir. Eu achava que eu jamais conseguiria falar chinês por causa disso. E aí o russo ele faz e aí eu aprendi que dá pra fazer. Parece que tá tendo um derrame, mas dá pra fazer. Tem mais aqui, ó. Tá vendo? E aí você tem as vogais e as consoantes que formam os sons. Porra, jang, chang, chang. É zoado. E são de E, na verdade. E assim, até hoje eu não tô familiarizado com isso, porque eu tô ignorando muito isso. Então você tem sons que pro começo... Cara, isso daqui, pra quem tá começando, você já fez aula de canto? Já fez aula de canto? Mas você já fez aula de canto morando num condomínio, dos apartamentos com as paredes tudo fina, e aí você chegava em casa e você tinha que treinar à noite? Sabe o que é isso? Sabe o que é você ficar tentando cantar desafinado porque você tá fazendo exercício e metade do teu prédio te escutando e rindo da sua cara? Você vai tentar treinar a pronúncia disso daqui e você, primeiro, você vai se sentir um retardado tendo derrame, e segundo, além de constrangedor, vai ser inútil. Por quê? Porque você tá tentando falar um negócio que você não aprendeu a escutar ainda. E acredite em mim, quando você for pra rua, quando você for pra vida, né, real, você vai começar a escutar esses sons aqui e no começo, acreditem no tio Fausto, no começo não vai fazer diferença nenhuma. Você vai escutar um monte de shur e você vai falar, porra, mas é tudo a mesma merda. Por quê? Porque você não aprendeu a escutar. Imagina como que você fala um negócio que você não aprendeu a escutar ainda. Já viu espanhol, já viu argentino chegando no Brasil tentando falar vovô e vovó? Americano tentando falar vovô e vovó? Como eles não têm a diferença do o e do o que nós temos, eles não conseguem falar. E a principal razão deles não conseguirem falar é porque eles não conseguem escutar. Quando você fala vovô e vovó, eles estão escutando exatamente a mesma coisa. Não tem diferença desses sons para eles que são noobs nesse sentido. Aí você vai para a China e você fala assim, nossa, eu achava que o brasileiro era muito mais inteligente naturalmente do que o argentino. E aí você descobre que os chineses eles têm 40 vovô e vovó que você precisa aprender a escutar e que você não consegue saber a diferença. Então, ficar tentando falar isso daqui, primeiro, não vai servir para nada, não vai te familiarizar com o vocabulário, não vai aumentar a sua compreensão, não vai aumentar a sua possibilidade de fala e vai te humilhar todos os dias, porque você vai ficar falando essa tabela aqui e no final você vai sentir que você não consegue falar nada e que não melhorou nada, porque o que não melhorou foi, na verdade, o seu ouvido. E como que você vai melhorar o seu ouvido? Quando você for pesquisar um som e falar, nossa, esse daqui então é esse som que eu tô escutando, né? E com esse tom. Aliás, os tons são outra coisa, porque além de aprender toda essa tabela, porra, pra você aprender japonês, você tem que estudar hiragana e katakana e o kanji você vira depois. É isso, aqueles sons ali, só aqueles sons ali, acabou. No chinês, você tem que ver tudo isso daqui e multiplicar por 4, talvez 5. Por quê? Porque os caras têm esse negócio que são os tons. E aí, de novo, isso daqui você tem que prestar atenção como escutar desde o primeiro dia e você não deve se preocupar na fala até o primeiro ano, sei lá. Por quê? Porque vai fazer você desanimar. Você vai ficar extremamente frustrado e você vai querer parar e não ver esse negócio nunca mais. Se você contratar um professor para ele te ensinar primeiro os tons, para depois você começar a estudar chinês, você vai ficar 6 meses nos tons, vai querer morrer, vai achar que vai levar 40 anos para aprender chinês e não vai continuar os estudos. Eu tô há 2 anos e eu tô conseguindo entender o que essa menina tá falando aqui. E é porque eu sou super inteligente? Eu não sou super inteligente, eu não sei se a superdotação ela faz um papel de aceleração de aprendizado tão grande quanto a forte exposição que eu tive. Então olha quantos jogos eu deixei de jogar e olha quantos seriados eu deixei de assistir ao longo desse ano, porque eu falei, não, eu vou me afastar um pouco de ficção, tô abrindo exceção agora, porque tem coisa maravilhosa e eu tô podendo dar uma desafogada disso daqui agora. Mas eu tive que abrir mão de muita coisa para me focar no chinês e assim, foram muitos vídeos. E assim, de quebra, eu me sinto
entre aspas, em casa na sociedade chinesa, porque eu já acompanhei tanta gente, eu já escutei tantas histórias, eu já voltei no histórico do canal de tanta gente que me fascinou, né? Então eu via vídeo da pessoa 5 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 6 meses atrás. Tem tantas pessoas de tantos assuntos diferentes e de tantos lugares da China e chineses em tantos lugares do mundo diferente, que hoje eu me sinto mais familiarizado com a cultura. E aí a cultura te dá contexto. Te dá contexto para que você queira escutar a pessoa que está ali, que tem um sotaque específico, que é de uma região específica, mas tudo que ela fala tá em cima das mesmas letras que você vê em todos os lugares e dos mesmos tons que você escuta em todos os lugares. Então você naturaliza o escutar dos tons antes de aprender a falar isso direito. E eu troquei pelo menos... Eu passei por uns 15 professores e eu juro que eu tentei me adaptar a eles. Mas o conhecimento não vinha enquanto eu não alcançava uma perfeição que eu não queria para aquele momento. Então eu tive poucos professores que aceitaram a minha abordagem, e mesmo assim não foi tão bom, e talvez eu esteja sendo meio arrombado aqui, mas eu não consegui me estabilizar como professor até hoje, porque eu não encontrei alguém que se dispusesse a trabalhar do jeito que eu trabalho. Então, como eu não consegui encontrar um professor que faz pelo aluno o que eu faço pelos meus alunos, falei, cara, não dá, eu prefiro tentar sozinho, porque não está acelerando o meu processo. O meu tempo de estudo sozinho, ele está rendendo mais do que o meu tempo de estudo acompanhado, então para mim não está fazendo sentido. É triste falar isso, mas eu ainda ou vou descobrir professores que trabalham assim, ou eu vou me tornar um deles um dia. Sim, esse dia irá chegar. Esses tons, você tem tudo isso daqui, né? Você pode chamar a mãe do outro de cavalo, facinho, 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 chamar a mãe do outro de cavalo. Ou chegar pra uma égua e falar, mãe, fácil, fácil, fácil. Por quê? Porque você tem o som alto e plano, flat, né? Que é ma, que você se sente meio retardado de falar, depois ma, depois ah, e depois ma, que é o som bravo. E você vai conseguir ter domínio sobre tudo isso com todas essas sílabas aqui, que é o que os meus professores ficavam me pedindo. Agora faz esse chill aqui com segundo tom. Ah, puta que pariu. Quando que isso daqui vai me capacitar a falar alguma coisa? E aí, quando você começa a escutar essa bonequinha aqui falando... Então, quando você escuta esse, né, a gente tá aqui, né, nos pronomes, uma das primeiras coisas que você vai assimilar e vai ficar natural é esse tipo de woman, porque no inglês uma das primeiras coisas que você se acostuma são com os pronomes. Por quê? Porque eles aparecem o tempo inteiro, em todo lugar. Né? Então, esse duo também aparece o tempo inteiro. E aí você fala, nossa, eu tô sacando quando eles usam esse duo. Eu tô sacando quando eles... E aí a diferença entre um duo e a letra de pires, de azulejo em chinês, o que vai aparecer mais? O do que é fazer e concluir? Ou o pires, do azulejo? Tem palavra que tá na lista de verbos irregulares e é pra você ignorar a existência daquilo, porque não é todo dia que você vai cavar alguma coisa, a menos que você jogue Minecraft, sei lá, em inglês. Então, palavras que você não usa, é melhor que você nem tenha contato, porque só vai ocupar um espaço desnecessário. Vai ser um grande desperdício. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter cada vez mais contato com coisas que são do seu interesse, porque aquilo que é do seu interesse te prende, aí você vai ficar lá por mais tempo. E aí você vai escutar vocabulário específico. Quais são os meus interesses? Não é geopolítica, não é cotidiano, não é finanças, não é estilo de vida. Então, quando eu caí nesse vídeo aqui, e quando eu bati o olho no título da mulher, eu consegui ler tudo isso daqui, por quê? Porque eu vivo procurando por ambiente, eu vivo procurando por renda, eu vivo procurando por educação, eu vivo procurando por mercado imobiliário. E aí, de repente, eu chego, bato o olho no vídeo, e ela tá falando sobre tudo aquilo que eu gosto de escutar, então, puta, eu quero escutar essa mulher. E escutar esse vídeo aqui vai ser muito melhor do que eu escutar um anime chinês do qual eu tenho nojo e que eu não suporto e que eu não acho graça e que eu acho que não é pra mim. Qualquer coisa que me torture vai fazer com que eu não tenha prazer no aprendizado, não tenha curiosidade e que eu sinta que aquele tempo tá sendo um sacrifício muito grande.
Então, ao invés de falar, meu Deus, eu tô tendo que fazer um sacrifício muito grande para saber da história da vida da Mary e da Peg que viveram em 1950 e que não me interessam nem um pouco num livro de gramática de inglês. Não, vai para um canal de um assunto, vai para a celebridade que você vai mais aprecia. Você tá assistindo Fallout, vai ver uma entrevista com a atriz do Fallout que você só pensa nela agora. E aí você fica vendo ela falar e fala, nossa, o que é essa palavra aqui que ela usou e que eu não conheço? E aí você associa a palavra à grafia e faz uma associação ao significado dentro do contexto em que ela estava. Não é o quão você é inteligente para pegar o pinyin. Não é o quanto você é inteligente para aprender a grafia. É quanto tempo você fica até que você vê as mesmas palavras tantas vezes ao ponto de você não precisar de ajuda mais para saber o que elas significam. Aí tem uma última dica que eu quero deixar para vocês aqui. Vai chegar uma hora que vocês vão ter vocabulário, vocês vão identificar letras e vão escutar uma frase. Essa frase vai ter somente palavras que vocês entendem, o som e a grafia. No final da frase vocês vão falar, não entendi porra nenhuma. Por quê? Porque o fato de você entender todos os códigos não identifica que você vai conseguir decifrar e construir mensagem. E você deve entender isso como natural e não deve desistir. E é extremamente desestimulante quando você fica parando o vídeo porque você quer construir mensagem com todos os códigos que você sabe, falando, não, se eu sei todas as palavras aqui, eu tenho que construir a frase e entender. Você pode até fazer isso, é um bom exercício, mas se ele te fizer reduzir o tempo de exposição a conteúdo em chinês, você está perdendo tempo. Então, é melhor que você vá parando, procurando uma palavra ou outra, lembrando de uma palavra ou outra, e aí com o tempo o seu cérebro ele vai começar a fazer a mágica, que é não só eu conheço todas essas palavras, não só estou reconhecendo todas elas, como eu estou conseguindo construir o sentido e absorver e processar antes da próxima vir. E aí você passa para um estágio mais avançado da coisa. Basta uma palavra que você não conheça no meio da frase e você vai sentir que você não entendeu absolutamente nada dela. E é por isso que o chinês ele te humilha todos os dias, porque às vezes ele te dá uma impressão... E aí todo idioma é assim. Às vezes você tem uma enorme impressão de estar aprendendo tudo muito rápido, e aí depois você pega 2 frases com 3 palavras que você não conhece e fala, não aprendi nada, joguei meu tempo no lixo, eu sou um bosta, nunca vou saber esse negócio. E esse sentimento é normal e você tem que aprender a lidar com ele e não parar de escutar, e não parar de se expor, e não parar de estudar, e não parar de incorporar isso na sua vida do mesmo jeito. Acontecer um evento regional, você vai nos teus informantes, né, nos seus influencers, nos seus canais de notícia da região. Aconteceu uma notícia global, vai escutar essa notícia de um canal do país cujo idioma você está estudando. Se você está estudando chinês e acontecer um terremoto no Japão, e acontecer um ataque de Israel, você vai lá e vai escutar o que eles estão falando a respeito primeiro, depois você vê no seu país. E aí, quando você tem mais contexto ainda, você volta de novo lá no idioma que você está estudando e vê fontes de lá falando sobre um assunto que te interessa, sobre o qual você está informado, sobre o qual você quer saber e aprender vocabulário específico. Isso funciona muito, mas não vem rápido, não vem de graça. Eu não parei de trabalhar para fazer isso, eu não parei de ser pai para fazer isso. Eu parei de ser marido para fazer isso, infelizmente. Não foi por isso que eu parei de ser marido. Foi muita abnegação, eu tive que abrir mão de muitas coisas, e o que é a sabedoria, senão a seleção de conhecimento, né? Então a gente tem que escolher as nossas batalhas. Do mesmo jeito que o nosso corpo é resultado da nossa dieta, eu tô parecendo um coach motivacional nojento. Do mesmo jeito que o nosso corpo é resultado da nossa dieta e dos nossos hábitos, então eu só tô comendo açúcar uma vez por semana e minha vida melhorou desde então, e eu tô fazendo exercício todos os dias e minha vida tá melhorando cada vez mais. O nosso espírito é resultado de tudo que a gente absorve. Então você tá buscando conhecimento edificante que vai transformar a sua vida pro resto da sua vida, ou você tá o dia inteiro em videozinho de TikTok, em treta no Twitter, no Twitter. Porque, assim, se você se dedica a aprender um instrumento musical e aprende, você pode até enferrujar, mas você não vai esquecer, igual andar de bicicleta. Lembrar como que anda de bicicleta é muito mais fácil do que aprender a andar de bicicleta. Então, se é pra jogar tempo no lixo, joga tempo no lixo, tudo uma perda de tempo, viver uma perda de tempo. Mas se é pra jogar tempo no lixo, joga construindo uma coisa que vai te servir, que vai te transformar uma companhia melhor pra você mesmo pro resto da sua vida. Quando eu penso na companhia que eu quero ter de mim pro resto da minha vida, eu quero uma companhia que seja tão interessante que possa assistir um vídeo em chinês e me contar o que viu. Por quê? Porque aí eu tô abrindo o mapa do mundo e tô tendo acesso a uma DLC 6 vezes maior do que o jogo. Entende? Que tem 6 chineses no mundo para cada brasileirinho.
E, assim, eu amo os brasileirinhos, mas o conteúdo, o conhecimento, a exploração do mundo, o domínio, a cultura chinesa, elas estão, eles estão do lado vencedor. Eu fiquei acompanhando os Estados Unidos durante todos os anos aí que eles estiveram no topo e estou acompanhando a decadência dele. Não é uma questão de virar casaca, é questão de aproveitar de cada nação aquilo que elas têm para oferecer de melhor. E não importa a inteligência artificial, não importa a dublagem por IA, entender um ser humano nos códigos dele, ser capaz de visitar o universo de um ser humano de acordo com os seus códigos, as suas regras, a sua interpretação de mundo, a sua visão de mundo, e não a interpretação de um algoritmo de IA ou de um tradutor simultâneo formado em tradução e letras, é completamente diferente. Tem coisa que só no idioma do nativo você consegue entender. Tem um vídeo muito legal que eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo, que é hilário. É um cara que tá no Japão, ele é um japonês, né? E aí oferecem café pra ele. Ele fala, eu quero sim. Aí ele mesmo, né? Ele, um outro personagem, porra, se liga, o cara tá dando café aí pra você ir embora, porque ele já serviu chá pra gente. Então o café significa que ele quer que a gente vá embora. Beleza, aí ele mesmo, né, anfitrião, pergunta, você quer um café ou alguma outra bebida da sua preferência? Aí o cara fala, não, eu tô indo embora, na verdade. Porra, o que você tá fazendo? Ué, o cara me ofereceu chá e me deu café, ele quer que eu vá embora. Ele falou, não, ele perguntou do café ou alguma outra bebida de sua preferência, ele tá preocupado com você, tá gostando da sua companhia, ele quer fazer uma bebida pra você. Então você tem que ficar, porra, que caralho é isso? Aí vem ele mesmo, fazendo papel de uma mulher, toda sensual, falando, bora comer um macarrão. Aí ele fala, que? Ela tá me chamando pra comer lamen? Não, ela tá te chamando pra transar, que você nem entendeu. E aí, é ridículo. O Japão, ele meio que ruiu perante as normas sociais que eles mesmos se impuseram. Então, de um diálogo de japonês, metade é Majide, honto desu ka? Honke? Ah, honto ni? Por quê? Porque os caras mentem tanto numa norma social ridícula que o cara tem que ficar perguntando 20 vezes se é isso mesmo que o outro tá achando. Você gostou da minha roupa? Ah, é bonita. Honto? Verdade? Não, você tá falando sério? Mas você tá sendo sincero? Você achou bonito mesmo? E essas regras, elas enlouquecem. Elas emputecem. Os caras não escutaram Confúcio e se lascaram. No chinês, os caras não têm espaço para ambiguidade. No mandarim, que é o chinês simplificado moderno, não tem espaço para você distorcer a fala do outro e falar que ele falou uma coisa que não foi o que ele falou. Ou seja, PT, PL, MBL na China não existiria, porque você não consegue gerar conteúdo. Você não consegue fazer meme sem distorcer a língua do outro, sem falar que ele falou uma coisa que não foi o que ele falou. É muito enriquecedor. Quando você olha pro problema dos três corpos, tem muita gente falando que a escrita é rudimentar. E eu olho para aquilo e eu acho quase poesia, porque eu entendo a tradução e a tradução ela fica muito simples, mas eu consigo não saber, eu tô muito longe de conseguir saber, mas eu consigo imaginar quais foram as letras em chinês que deram origem àquela tradução que a gente acha tosca e rudimentar. E é uma maneira extremamente eficiente de comunicar o mundo, ou seja, os chineses eles estão muito mais pros trissolarianos na comunicação do que pro brasileiro, porque no brasileiro você fala A, o cara se ofende, e ainda te convence de que você é uma pessoa má, fascista de direita extrema. Bosta, bosta. Então, assim, é maravilhoso você viver numa ditadura em que você sai na vizinhança, deve ser, né, pelo menos, em que você olha pra vizinhança e fala, nossa, não tem nenhum inimigo, não tem ninguém querendo foder o país, não tem ninguém que é culpado por essa merda tá desse jeito que tá, não tem... E aí você fala, meu Deus, dá pra gostar dos vizinhos, dá até pra eu ir pra associação de moradores do bairro aqui, cara. Fausto, defensor de ditadura, totalitarista, comunista. Não, eu tô desesperado porque a China tá fazendo umas merda aí na África já. Eu tô descobrindo uns podrezinhos que tá me incomodando, mas esse podrezinho ali, perto do que Israel tá fazendo com a Palestina, é um beijo. Enfim. Espero que seja útil. Bom domingo pra vocês.